Amém, queridos? É muito bom tê-los aqui conosco. Essa noite abençoada. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu não sei qual o propósito pelo qual você veio aqui, mas todos nós temos um propósito. Alguns vieram com a intenção de buscar alguma coisa, outros vieram na intenção de receber alguma coisa, outros vieram para fazer alguma coisa. Mas eu sei de uma coisa, filho: a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Vou falar de novo: a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eu não sei como foi o teu dia, como foi a tua semana. Talvez eu tenha dado tudo errado, talvez tenha sido uma semana terrível, não sei. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus, ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história, ele pode começar de novo com você. Mas para isso acontecer, você precisa dar lugar para Jesus. Você precisa dar lugar para Jesus. Se Jesus, ele não tiver na tua vida, meu irmão, você pode ter tudo. Eu quero dizer para você que se Jesus não tiver na tua vida, você não tem nada. Você não tem nada. Ainda que você ganhe o mundo todo, ainda que você consiga tudo aquilo que você quer, se você não tiver Jesus na tua vida, você não tem nada. Hoje eu recebi uma notícia triste, irmãos, bem triste. Um amigo de muitos anos que eu amava muito faleceu. O Jonas estava me falando que na sexta-feira ele teve 3 AVC e 2 infartos. Rapaz novo, 58 anos, ia fazer 59. Era um amigo meu de muitos anos. Inclusive ele fez um contrabaixo para mim. Ele já esteve aqui na igreja. Mas o que deixa a gente mais chateado não é a questão de morrer, irmãos, que morrer nós sabemos que nós vamos. Nós vamos morrer. Todos nós aqui iremos morrer um dia. Se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, nós iremos morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Pode baixar um pouquinho o PA, Paulo. Se Jesus não volta para arrebatar a sua noiva, nós iremos passar pela morte. O problema não é morrer, queridos. O problema é morrer sem ter Jesus. O problema maior é nós partirmos dessa terra sem ter Cristo no nosso coração, sem ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Esses dias eu estava pregando na rádio, eu estava ministrando, e o Senhor estava falando comigo, porque tem uma passagem que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Só que se nós não lermos certinho o que está escrito ali, nós nos enganamos, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Ou seria, o Espírito Santo só pode interceder por alguém, Pedrão, se a pessoa tiver Jesus dentro dela, se ela for cheia do Espírito Santo. Caso contrário, o Senhor, ele não pode interceder por nós. Vocês estão entendendo?
Nós não sabemos o dia da nossa partida, irmãos. Pode ser hoje. Pode ser a hora que você sair das portas dessa igreja para fora. Como que está a tua vida diante de Deus? O que você fez para Deus? Como tem sido a tua conduta? Hoje eu quero falar sobre o velho homem e as vestes do novo homem. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 22. Deus tem uma nova história para cada um de nós que estamos aqui. Deus, vou falar de novo, tem uma nova história para cada um de nós que estamos aqui dentro. Não importa quem você foi há 5 minutos atrás, e não importa o que você fez a sua vida toda, importa que a partir de hoje, Deus vai fazer de você uma nova criatura. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou aqui, não. Não vai, não. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 22. E o Espírito Santo é aquele que me revela aquilo que está no oculto e aquilo que está no escondido. Vou falar de novo. O Espírito Santo é aquele que me revela aquilo que está no oculto e no escondido. Efésios 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despir do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serdes renovado no vosso modo de raciocinar, e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Isso é forte. Eu vou ler agora em outra versão. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça nessa hora, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para receber do Senhor a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha se revelar a nós, ó Deus, e que nessa noite nós saiamos daqui transformados, mudados, sarados, para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, e diga graças a Deus comigo. Queridos, o que é a veste de um novo homem? Porque quantas vezes nós ouvimos palavras dizendo que aquele que aceitar Jesus está salvo, que aquele que batizar nas águas está salvo, mas são tantas coisas que engloba, que às vezes nós ficamos perdidos com tudo que nós estamos passando, com tudo que nós estamos vivendo. Pode soltar um fundo musical para mim, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos perdidos dentro da própria igreja. Eu não sei como tem sido a tua vida, como tem sido a tua conduta. O Senhor te conhece desde antes de você nascer. O Senhor já sabia quem era você. O Senhor já sabia o que você ia fazer, como você ia fazer e por que você ia fazer. Porque o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe os teus pensamentos, Ele esquadrinha o teu coração, ou seria, não tem parte do teu coração que o Senhor não conheça. O Senhor, Ele conhece
tudo que está dentro do seu coração. Tudo. Tudo, queridos. Às vezes nós temos pensamentos de adultério. Às vezes nós temos pensamento de abandonar todo mundo. Às vezes nós temos pensamento de entrar no vício. Sei lá. São tantos pensamentos que passam em nossas cabeças, mas uma coisa eu sei: o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração e sabe tudo o que está lá dentro. Aqui o apóstolo Paulo está falando que quanto à antiga maneira de viver, nós fomos instruídos a nos despir do velho homem, ou seria, quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas, o velho homem tem que morrer, você tem que receber as novas vestes. Mas muitas vezes, isso é um processo. É um processo, queridos. Tem pessoa que mesmo antes de descer as águas, ela já até recebe o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Por que isso acontece, apóstolo, às vezes com alguém e não acontece com outros? Por que é dessa maneira? Porque às vezes, quando ela fala assim: Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida, naquele momento ele aceita verdadeiramente. E a partir daquele momento na vida dele, ele já se despe, já tira o velho homem de si, e ele começa a viver em novidade de vida. Aí ele vem uma vez no culto, 2 vezes no culto, 3 vezes no culto, o Espírito Santo vai e pum, enche ele. Mas existe o outro lado também. Assim como tem aqueles que quando já aceita Jesus, já é transformado, já vive uma vida de oração, uma vida de jejum. Tem aqueles também que vêm dentro da igreja, aceita Jesus, mas não tem uma transformação, não tem uma mudança de vida. A mudança de vida, ela só pode se concretizar em nós quando nós entendemos o propósito de aceitar Jesus. Vou falar de novo. A transformação em nossas vidas só acontece quando nós entendemos o propósito de ter aceitado Jesus. A Bíblia vai dizer que é necessário que o joio cresça junto com o trigo. Sempre. Por que o Senhor Jesus fala isso? Que o joio tem que crescer junto com o trigo? Porque o joio e o trigo são parecidíssimos. Ontem nós estávamos dentro do carro e o pastor estava falando comigo, o pastor Rogério. E ele falou que as raízes do joio, elas se entrelaçam com as raízes do trigo. E se você arrancar o joio, automaticamente ela começa a puxar a raiz do trigo junto e você perde os dois, tanto o joio quanto o trigo. E talvez por isso Jesus diz que é necessário que o joio cresça no meio do trigo. Ou seria, dentro de uma igreja nós vamos ter pessoas que estão salvas, e dentro da mesma igreja nós teremos pessoas que não estão salvas. Dentro de uma igreja nós teremos pessoas que querem realmente ter um compromisso sério com Deus, e dentro da mesma igreja nós teremos pessoas que só querem aquilo que Deus pode proporcionar a ele. É uma verdade que Deus cura? Verdade. Eu fui desenganado pelos médicos e estou aqui. O médico me deu 7 meses de vida, eu estou vivo até hoje. Já se passaram 11 anos. Estou aqui, firme e forte. É verdade que Jesus liberta? Liberta. Liberta da droga, liberta do pó, liberta do crack, liberta do que você quiser. Ele te liberta. Até da prostituição, que é pior que o crack. Liberta. Jesus apareceu comigo dentro daquele quarto, aquele dia, naquela noite. Eu fui liberto instantâneo. Foi automático. Nunca mais consegui usar droga na minha vida, estou aqui até hoje. Jesus desceu lá, pum, 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 libertou. Então Jesus liberta? Liberta.
É verdade que Jesus ama? Claro. Se Jesus não te amasse, Ele não teria morrido na cruz por você, ué. Só pode ter uma atitude dessa quem ama. Se não tiver amor, não tem condições. Amém, queridos? É verdade, pastor, que Jesus transforma? Transforma. Então por que ainda há pessoas dentro da igreja que não são transformadas? Porque ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Porque quando tem um encontro genuíno, Ele entra, Ele muda, Ele transforma, Ele cura as feridas da alma, Ele cura tudo, Ele liberta de tudo, meu irmão. E você se torna então uma nova criatura. Eita glória! Fala para o seu irmão assim: a veste de um novo homem começa quando? Fala para ele: quando você aceita Jesus na tua vida. Quando você recebe Jesus verdadeiramente, ali começa a transformação, meu irmão. Ali Ele vai pegar as tuas vestes todas sujas de pecado, vai arrancar de você e vai colocar uma veste branca, alva como a neve. E ali então começa a transformação. Quando começa a transformação? Nesse período. É ali que começa a transformação. Porque é impossível aceitarmos Jesus como o Senhor das nossas vidas e continuarmos a viver como nós vivíamos antes. Aquele que era assassino, deixa de ser assassino. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera. Aquele que se levantava contra o outro, não se levante mais. Aquele que queria ver o outro destruído, não destrua mais. Aquele que falava mal do outro, não fale mais. Você sabe por quê ou não? Porque quando ele aceita Jesus, as vestes são trocadas. Se Jesus está dentro de você, essas coisas já não podem te acompanhar mais, já não faz mais parte da tua vida. Vou falar de novo: se Jesus está dentro de você, isso já não pode mais fazer parte da sua vida. E por que então que nós estamos dentro da igreja e continuamos praticando tantas coisas dessa maneira? Por que nós estamos dentro da igreja e ainda continuamos ainda com uma roupa do velho homem sobre nós, irmãos? Será que nós realmente tivemos um encontro genuíno com Cristo? Será que adiantou nós descermos as águas e ser batizado? Será que realmente Cristo está em nós? O que me deixou mais chateado de saber que o meu amigo faleceu, não foi o fato dele ter falecido, irmãos. Foi o fato dele não ter conhecido esse Jesus maravilhoso. E não foi por falta de pregar, porque eu pregava para ele, eu falava de Jesus para ele. Uma vez eu fui falar de Jesus para ele, irmãos. E ele falou assim para mim: ele falou assim: olha, Sam, ele me chamava de Sam, de tio Sam, porque era meu amigo. Ele falou assim para mim: olha, Sam, vai me desculpar, cara, mas da igreja que você era, lá aquele pastor lá, que lá não vale nada. E eu falando de Jesus pro cara, rapaz, por causa do testemunho de uma pessoa.
Aquele homem colocou todo mundo dentro do mesmo caldeirão, e para ele era tudo igual. Eu falei assim para ele: mas não importa o que ele lá era, você me conhece, pô. Você caminha comigo, você sabe quem sou eu. Mas ele não conseguiu se firmar em Cristo por causa do testemunho de outra pessoa. Isso não vai mudar o fato do julgamento dele. Ele vai ser julgado pelo que ele fez e até pelo que ele falou, irmãos. Vocês estão entendendo? Isso não muda. Só que o que me assusta é que muitas vezes isso acontece no nosso meio. O que me assusta são pessoas que falam que são cristãs, mas as obras que elas praticam não tem nada de Cristo nelas. Não conseguiram se despojar do velho homem, e o velho homem continua dentro delas ainda. Queridos, todos nós um dia estaremos diante do trono do Senhor para prestar conta de tudo que nós fizemos, seja bom ou seja ruim. O que você fazer de bom é um galardão para você, mas o que você fizer de ruim pode te condenar. Às vezes os nossos frutos são tão ruins, mas tão ruins, que a hora que nós estivermos no dia do julgamento, querido, o diabo vai fazer assim, ó, pum, pegou e já puxa para baixo, acabou. Por quê? Porque nós não conseguimos nos desposar do velho homem. Não conseguimos tirar a capa do velho homem de sobre de nós. Efésios 4:17, vamos ler um pouco antes, vamos retornar um pouquinho antes. Efésios 4, versículo 17. Diz assim as Escrituras: sendo assim eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não viveis mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato ouviste e nele fostes disciplinado, conforme a verdade que está em Jesus. Nós precisamos entender que um homem que já se desposou da sua velha capa de homem, ele vive em novidade de vida. Nós precisamos entender que uma pessoa que aceita Jesus na sua vida, de fato e de verdade, ele já não vive mais para si. Quando nós temos um encontro com Deus verdadeiramente, nós não mais vivemos como o mundo vive. Nós vivemos então para Cristo, e nós entendemos isso quando o apóstolo Paulo disse, aqui no livro de Gálatas 2, versículo 20, e digo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo, ele entende que quando ele recebe Jesus, ele se despoja do velho homem, e ele já não vive mais
por ele mesmo. Ele sabe que Cristo vive nele, e com Cristo dentro dele, Paulo então se torna uma nova criatura. Queridos, Paulo era perseguidor dos cristãos. Lê Atos, você vai entender. Quando o jovem Estevão, de apenas 17 anos, estava ali, Paulo estava lá. Ou nega Jesus ou morre. Estevão, ajoelhado, olha para o céu e fala assim: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado do lado do Todo-Poderoso. E Paulo, junto com os fariseus que estavam ali, tomados de ira, pega a pedra e começa a apedrejar aquele jovem, até aquele jovem morrer. Estevão estava desposado do velho homem. Cristo estava nele, e ele estava em Cristo, e ele morreu por amor de Cristo. Mas a morte que Jesus quer de você nessa noite, não é a morte, filho, da carne não, de você morrer, não é essa não. O Senhor quer que você morre para o mundo, que você nasça para Ele novamente, mas de uma forma diferente. Tudo aquilo que você fazia antigamente, a partir de hoje, meu irmão, você não irá fazer mais. Você irá morrer para o mundo, irá nascer em Cristo Jesus uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo está se fazendo novo na tua vida, em nome de Jesus. Eita glória! Glória a Deus! Quantas vezes o velho homem quis voltar em mim, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes o velho homem quis voltar para dentro de mim? Quantas vezes? Teve dias de eu ter que levantar de manhã: Senhor, mata em mim. Mata em mim, não deixa eu tomar atitude para minhas mãos. Não deixa eu fazer justiça com as minhas mãos, Senhor. Não deixa. Mata em mim o velho homem. E o bicho querendo ressuscitar, irmãos. E o bicho querendo voltar. E eu negando a mim mesmo. E a vontade era de fazer justiça com as minhas mãos. Mas aí, quando eu li Mateus 5, eu entendi. Porque Cristo ele fala assim: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, quando falarem todo mal contra vocês, quando com mentira levantarem calúnias contra vocês, porque assim fizeram aos profetas antes de vós. Aí ele fala: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo por sofrer por amor ao meu nome. Porque em verdade eu vos digo, que grande será o vosso galardão. E abandonar o pecado não é fácil não. Não é não. Não é fácil abandonar o pecado. Não é. Porque a nossa carne, ela pede pelos vícios. Nossa carne pede pela prostituição, tem homens aqui nessa noite aqui, você não vai falar para mim que você nunca olhou para uma mulher e nunca desejou ela não, que eu vou falar truco no você, sei só. Uma hora ou outra, uma mulher pombagira vai passar, você vai olhar e vai desejar. Acontece comigo, por que não acontece com você? Uai, e olha lá que nem bonito eu sou. Ué. E acontece. Tem mulher também que vê um homem, sente atração e quer aquele trem para ela.
Ah, apóstolo, comigo isso não acontece. Ué, então nós estamos todos no céu e eu não estou sabendo. Então nós já todo mundo, já subimos, já estamos na glória. Eu, graças a Deus, eu não tenho vontade de fumar, não tenho vontade de cheirar, não tenho vontade de nada disso. Não tenho. Mas isso não quer dizer que eu não sou atacado pelo diabo. Isso não quer dizer que nós não somos atacados. O diabo nos ataca, irmãos. Só que o que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, enquanto nós estivermos sobre a terra, nós seremos tentados em diversas áreas. O diabo vai te trazer a bandeja e vai te oferecer o adultério. Não, eu não quero. Beleza, não quer isso? Então toma então aqui, ó, toma uma cachaçinha, vai tomar um pouquinho, toma umas biritas aí. Ele vai caçar um motivo para tentar te derrubar. A partir do momento que você já não tem mais luta, que você já não tem mais prova sobre essa terra, que você já não é mais tentado, então você já se tornou o homem mais santo que existe. Deus vai te levar, filho. Você está fazendo o que aqui? Você está no lugar errado. É para estar no céu. Nós, como homem, enquanto nós estivermos sobre a terra, seremos tentados. Não tem outra opção. O diabo vai nos tentar. Só que está em nós o poder de escolha, em fazer ou não fazer. Está em nós. Ah, mas eu não tenho nada para perder. Se a sua família não serve para você, não vale nada, então realmente você não tem nada para perder, ué. Mas se você ama o teu filho, ama a tua esposa, ama a tua filha, você não vai praticar. Não amo minha esposa, não amo meus filhos. Amém. Se você não ama a tua família, você não ama a Deus também. Não tem como. Você tem que entender que o que está do teu lado foi Deus que te presenteou. Você não era nem merecedor e Deus te presenteou. Eu estou falando isso para os irmãos, mas isso serve para as irmãs também. Porque você, mulher, não sabe quantas horas o teu marido ora por você. Mas ora. Porque ninguém aqui é perfeito. Tem algum perfeito aqui, irmãos? Se tiver alguém aqui em perfeição, eu desço do altar agora, eu te sigo do altar, você vem pregar aqui. Quero receber você. Em nome de Jesus. Ué, de repente tem gente santa aqui dentro. Mais santa que todo mundo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a nossa luta, ela é constante, ela é dia e noite. O diabo, ele não dá trégua. Enquanto houver vida em nós, ele vai tentar roubar a vida que há em nós. E não tem jeito, se nós dermos brecha, o Satanás entra mesmo e arrebenta com tudo. Ele não precisa de muita coisa, irmãos. Ele precisa de um negocinho desse tamanho aqui. Aí você vai ver o tamanho do oceano que ele faz com apenas uma gota d'água. Aí você vai ver. O Evangelho, vou falar aqui para vocês, não é um mar de rosa. Ao contrário, o Evangelho é um mar de espinhos. Ontem eu estava num congresso, e eu vou fazer a mesma pergunta aqui. E se você mentir, você vai ver. Eu estava num congresso ontem, e o camarada que estava ministrando falou assim, tinha 250 pessoas, e ele pegou e falou assim: quantos aqui foram feridos pela igreja? E agora eu estou te fazendo essa pergunta: quantos aqui foram feridos pela igreja? Levanta a tua mão. Levanta a mão, irmãos. Tem um monte de gente aqui que foi ferido por igreja. Tem uns que estão com medo de levantar, não quer levantar não. Lá eu fiquei chocado. Os únicos que não levantaram a mão foram a nossa fileira ali. Eu, a bispo e os que estavam comigo ali.
98% levantou a mão. Vou perguntar de novo: quantos aqui foram feridos pela igreja? Você vai aprender aqui nessa noite. Agora, essa foi a pergunta dele: quantas pessoas aqui foram feridas pela igreja? Agora os que levantaram a mão que estão aqui, e os que não levantaram também, porque não levantou porque ficou de vergonha. Quantas vezes você feriu a igreja? Porque perguntar quantas vezes foram feridos pela igreja, quem foi ferido pela igreja, todo mundo levanta a mãozinha. E quantas vezes você feriu a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você emprestou a tua boca para o diabo, para ser usado por ele, e feriu pessoas, e depois se sente a pessoa mais injustiçada do mundo? Quantas vezes? A igreja me feriu. É mesmo? A igreja te feriu? Primeiro, a igreja, você faz parte dela. Você também faz parte do corpo. E quando um dedão é arrancado, ou a unha do dedo que seja, o corpo inteiro sente. Aí eu vi o pastor lá fazer essa pergunta, eu fiquei de cara. Não, aí levantou, todo mundo levantou a mão, os dodói. Aí eu pensei comigo assim: agora eu quero que ele pergunta: quantas pessoas que foram feridas aqui também feriram? Porque para ferir nós somos bons, mas para lembrar que nós fomos, que ferimos alguém, a gente não lembra não, só lembramos que fomos feridos. Ele não perguntou não, aí ele foi para outro lado, e para outro lado, e pulou daqui, pulou de lá, e o que precisava ser tratado não foi. Você sabe por que você foi ferido? Porque você feriu também. Você pode procurar na tua lista que você feriu pessoas. Feriu, pode olhar que feriu. E depois é um injustiçado. Ai, tadinho de mim, a igreja me fez tão mal. A igreja te fez mal? No que a igreja te fez mal? Falando para você deixar a velha capa do velho homem para fora? A igreja te fez mal dessa maneira? O que mais que a igreja te fez mal? Falando para você deixar o adultério? Falando para você deixar a droga? Falando para você deixar o vício do cigarro? Falando para você deixar o vício da bebida? No que mais que a igreja te feriu? Quero saber. A hora que ele falou assim: quantos aqui foram feridos para a igreja? Me passou um filme na minha cabeça de 33 anos. E eu não pude levantar minha mão, porque a igreja nunca me feriu. Eu me feri a mim mesmo. Quando não dava ouvido ao homem de Deus falando, quando não dava ouvido à palavra de Deus que estava sendo pregada, que estava sendo falada, eu mesmo me feri. Quando eu não queria mudança de vida e estava dentro da igreja. Mas é mais fácil falar que a igreja me feriu. Você sabe por quê? Porque não nos desposamos do velho homem ainda, e não queremos nos desposar. Você sabe por quê que a igreja te feriu? Porque você nunca esteve em Cristo. Porque o que está em Cristo, ele sabe que ele tem que tomar a cruz de Cristo e carregar, e não importa o que acontece, Paulão. Você está entendendo, sim ou não? Aqueles que estão em Cristo, ele jamais vai se sentir ferido por igreja. Porque toda luta e toda perseguição, ele fala assim: Jesus, o Senhor passou coisas piores e eu estou aqui contigo. E aí nós nos sentimos feridos, me feriram. E quantas vezes nós ferimos? Queremos o perdão de Deus, mas quantas vezes nós estamos dispostos a perdoar alguém? Irmãos, isso aqui não é uma palavra para qualquer pessoa. Isso aqui é uma palavra para quem quer mudança de vida.
Essa palavra que está sendo pregada é palavra de cruz, de salvação, para quem quer ter uma vida em comunhão com Cristo. Porque se não quiser ter uma comunhão com Cristo, filho, continua do jeito que você está, mas no dia do arrebatamento da igreja do Senhor, não reclame porque você ficou. No dia do juízo, não reclame porque você foi julgado e foi condenado. Mas é tão difícil deixar as coisas do mundo. É para você, é para mim, é para ele, é para ela, é para todo mundo que está aqui. Mas a nossa vida tem que ser de escolha. Todos os minutos dela, nós devemos optar por Cristo Jesus. Você quer ver uma coisa? Pastor, posso me tatuar? Uai, meu filho, o corpo é teu, você pode ver o que você quiser, uai. Mas se você é servo de Cristo, pergunta para ele: por que o senhor não se tatuou aqui na terra, Jesus? Pastor, eu quero usar 5 brincos em cada orelha, posso? Quero usar o cabelão aqui no meio das costas, posso? Pode, aí. Eu não vou pôr uma arma na tua cabeça e falar: você não entra na igreja se você tiver de brinco. Você não entra na igreja se você tiver com o cabelo comprido. Isso é um problema teu entre você e Deus. A palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Agora, se nós somos reflexo de Jesus, Jesus usava brinco? Então por que você como homem quer usar? Jesus usava cabelão no meio das costas? Não. Não precisa ter medo de falar não, irmãos. A imagenzinha que você vê aí nas fotos aí, você não tem nada a ver com Jesus não, não é esse que é Jesus não. Ah, mas naquela época os homens não cortavam o cabelo. Como que não? Se a Bíblia fala, quase 1500 anos atrás, antes de Jesus, que quando Sansão nasce, o anjo desce até a mãe dele e fala assim: olha, esse aqui é um nazireu, ele não pode cortar o cabelo, não pode passar navalha na cabeça dele. Já está falando de navalha. Aí vai falar assim também: pelo voto dele, ele não pode tocar na uva, nem no vinho, e nem nada que procede da uva, e não pode tocar em cadáver. Mas era um voto que aquele homem tinha, era um voto de nazireu. Samuel também teve um voto de nazireu. Eram homens que tinham cabelo comprido por causa de um voto que tinha com Deus. Ou seria, já nasceu com o voto sobre ele. Agora, nós estamos aqui, queremos fazer uma tatuagem, fecha o braço, fecha a perna, fecha não sei o que, fecha a cara. Antigamente era só uma tatuaginha discreta no braço, agora já está fechando o corpo inteiro, até no rosto já estão fazendo tatuagem. Misericórdia, irmãos. Onde nós vamos parar, uai? Aí eu imagino Jesus, imagina Jesus chegando para buscar a igreja, todo tatuadão, bombadão, pá. Vim pegar o cão, agora ele vai ver. Sou Jesus, hein? Olha minhas tatuas aqui, ó. Só de eu falar isso, tem pessoas que escandalizam. Agora você imagina Jesus chegando dessa maneira, argolão na orelha, pá, cheio de tatuagem. Sou Jesus, hein, pá, cheguei. Vamos lá, os que são meus vão ser arrebatados. Você não consegue enxergar um Jesus assim, mas você quer se tatuar inteirinho o teu corpo todo e sair falando que é de Jesus. Então não consigo compreender. Se você não consegue ver Jesus assim, mas você consegue se ver assim, como que a pessoa vai olhar para você e vai ver Jesus em você? Eu não sei. Estou certo ou estou errado, pastor Robson? Vamos voltar aqui para dentro, vai. Fala assim para o teu irmão: você precisa viver em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. É novidade. O que é novidade? Se você era um adúltero, agora não é mais. É novidade, eu estou andando em novidade. Isso não quer dizer, irmão, que você aceitou Jesus, que o diabo nunca mais vai te trazer uma bandejinha para você. Vai! Depois que você aceita Jesus, é pior ainda, porque aí as bandejas são constantes, Nicolas. É quase todo dia.
Tem que ser cabra macho e falar assim: eu não quero, Satanás, sai dela. Vai para lá, Pombex, vai rodar para outro arraiai. Aqui não, eu sou de Cristo, hein? Vai para lá, cão cinzento. Tá achando que é fácil, né? Não, mas nós temos que viver em novidade de vida. Versículo 5: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, então certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seria, se nós morremos para o mundo e nascemos em Cristo uma nova criatura, se nós estamos unidos com Ele, então semelhante à morte dele, será a nossa morte para o mundo. Não iremos mais andar conforme o curso do mundo, iremos andar conforme Jesus andava. Então automaticamente você morreu para o mundo. E quando você morre para o mundo, aqui está falando, Paulo está falando, que se nós formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente nós seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando Jesus volta para arrebatar a igreja, nós então iremos ressuscitar com Ele. É isso que ele está falando. Versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seria, se você já não comete mais, filho, você foi justificado por Jesus Cristo. Você foi justificado por Jesus Cristo. Eu até escrevi aqui, ó: se éramos ladrões, agora não roubamos mais. Se éramos adúlteros, agora não adulteraremos mais. Se éramos maldizentes, agora nós não seremos mais. E se falávamos palavrões, agora nós não falamos mais. 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, tudo se fez novo, irmãos. Se fez novo, nós não podemos mais andar conforme nós andávamos. Não tem condição. Não tem. Glória a Deus. É muita coisa. Para a pessoa que nasceu de novo, que se despiu do velho homem, agora está com a veste de um novo homem, ela tem um novo coração. O coração dela vai ser amoroso. Em todo tempo, irmãos. Em todo tempo. Hebreus 10, versículo 16: esta é a aliança que eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente eu as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Por quê? Porque eles foram remidos por Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de más consciências e lavado o corpo com água pura. Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, compungido e contrito. O Senhor Deus não o desprezará. Então o Senhor, em todo tempo, Ele olha o teu coração, Ele esquadrinha. Mesmo que o desejo de praticar o ato esteja no teu coração, o Senhor sabe que está lá dentro. Mas se você resiste àquilo e não comete, não há pecado. Não é errado você pensar em fazer. O erro está em você praticar. Porque a Bíblia diz que tem setas que voam de dia e de noite. Ou seja, o diabo ele joga setas na nossa mente de dia e de noite. Os pensamentos ruins estão lá dentro.
Mas se nós não externarmos o que está na nossa mente, não há pecado. O problema é quando nós recebemos a seta, maquinamos no nosso coração e praticamos. Aí nós já não podemos dizer que nós somos velha criatura, irmãos. Fala para o seu irmão assim: para nos despir do velho homem, nós precisamos de um novo espírito. Atos 1, versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seria, se o Espírito Santo já está dentro de você, você precisa ser testemunha de Cristo aonde você estiver. Já contei aqui várias vezes que o irmãozinho trabalhava num lugar e não dava testemunho de crente lá dentro. Só que às vezes ele chamava as pessoas para ir na igreja. E um dia, uma pessoa convidou essa pessoa, que esse irmãozinho não dava testemunho dentro do trabalho. Uma pessoa chamou uma pessoa que estava dentro do trabalho para ir no culto. E chegou no culto, entrou lá, tal, aquela bênção, pastora Marcela, louvor abençoado, e todo mundo, aleluia, glória, aleluia, aquela coisa maravilhosa. Aí daqui a pouco o camarada passou o microfone: agora nós vamos chamar o pregador dessa noite, fulano de tal. E o fulano de tal saiu e subiu no altar. A hora que o camarada viu quem ia pregar, que era a pessoa que trabalhava no trabalho dele, que não dava testemunho de crente, virou para o camarada que convidou, falou assim: é esse cara aqui que é o pastor que vai pregar aqui? Estou indo embora agora. Esse cara aqui nunca foi testemunho lá dentro do trabalho, é o maior pilantra que existe lá dentro, safado é esse cara aqui. Virou as costas e foi embora. Por quê? Porque não tinha um espírito renovado dentro dele. Nós precisamos ser luz aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Ontem lá falou muita coisa, queridos, muitas coisas. Falou sobre o Apocalipse, falou sobre família. Estava passando alguns vídeos para nós lá do que vai acontecer agora, 2024, o que vai acontecer em 2027. Ele falou um pouco sobre a irmandade, dessa abertura de portal que teve no dia 31 agora, de outubro. A volta de Jesus está tão próxima, mas tão próxima que vocês não imaginam. Está muito próxima. Passaram-se vários vídeos lá. A unificação da moeda que vai acontecer agora, a partir de março do ano que vem. Vai unificar a moeda do mundo todo, vai ser apenas um salário. Não vai existir mais moeda de papel, dinheiro na mão, não vai existir mais cédula, essas coisas. A Nações Unidas diz que até 2030 isso já tem que estar em funcionamento. Nós vimos vídeos, passaram vídeos lá. Não só da unificação da moeda, sobre o governo mundial. Falou sobre a questão então assim, já está caminhando tudo para o final. Mas você sabe por que você não percebe? Porque você não lê Bíblia. Você sabe por que vocês não conhecem os falsos profetas que estão nas igrejas nos dias de hoje? Porque você não lê Bíblia. Você sabe por que você não tem um conhecimento mais profundo de quando Jesus vai voltar? Porque você nunca se preocupou em ler e em estudar. A Bíblia é clara: a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Então você imagina, nós cheios do Espírito Santo lendo a palavra. Quando você está cheio do Espírito Santo lendo a palavra começa a saltar na tua frente, você vai entender aquilo que você nunca entendeu. Mas o diabo quer isso? Não. Aí ele rouba teu tempo. Aí você tem mais tempo no celular do que lendo na Bíblia. Aí você tem mais tempo na frente da TV assistindo Netflix do que lendo na Bíblia. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado, eu tenho que descansar. Vai descansar lendo a Bíblia. Você precisa ter o seu espírito alimentado. Vocês lembram quando Deus me usou aqui, né? De 2020 a 2030, vocês vão ver coisas que vocês nunca imaginaram. Vai começar. A pandemia vai voltar. Já começou. Em Curitiba já está sendo uso obrigatório de máscara. 435 pessoas por dia dão entrada com Covid. Só que agora, dessa vez, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ver se ele vai conseguir manter o país. Está chegando o dia da volta do meu Jesus. Está chegando o dia. Está chegando. Glória a Deus. Eles passaram tantos vídeos ontem lá da questão da ONU e dos, né? Que agora nem é considerado mais como terrorista. Os caras não são mais terroristas. Segundo Rússia, segundo uma pancada de países, inclusive o nosso, o Brasil, eles não são. Nós temos um genocida aqui no país, mas nós não temos, entendeu? Nós não temos ditadura fora daqui. Os camaradas não são terroristas. Terrorista é nós que pregamos Cristo e falamos sai do pecado. Você está fazendo terrorismo na minha vida, pastor, para com isso aí. Está tão bom eu servir Jesus e continuar ainda fazendo tudo que eu posso aí. Se eu venho falar que é proibido pecar, deixa eu pecar e depois Jesus me perdoa no último minuto. Glória a Deus. Aqueles que deixaram suas vestes para trás, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ele tem paz e liberdade. Mas a liberdade que ele tem é no Espírito. Romanos 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E paz que ele está falando aqui não é ausência de guerra, irmãos, porque o crente ele vive em guerra todos os dias, é constante, é dia e noite na guerra, na prova, na luta, na peleja. Mas nós temos paz, por quê? Porque nós sabemos que está tudo na mão de Cristo, não quer saber o que está acontecendo, irmãos. Mas o mundo está acabando, soltaram a bomba de Hiroshima, que meu irmão, deixa soltar a bomba que eles quiserem. Nós estamos em Cristo, nós morremos, nós estamos no lucro, nós vamos para o céu. Amém. Mas tem gente que não pode falar isso, porque tem medo até da morte, porque sabe que se morrer está lascado. Mas não muda. Aí justifica o pecado. Você chega no camarada e ele fala assim: Deus conhece as minhas fraquezas e Ele vai ter sempre misericórdia, porque Ele sabe que eu sou fraco nisso. Pelo amor de Deus, meu irmão. Mais um engano de Satanás para a tua vida. Vamos lá. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Isso é a vida de um crente. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui. Tem bastante coisa aqui, não vai dar tempo não, já passei já um tempo.